você então já abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Nós estamos lá, no capítulo 1 e vamos então agora pensar um pouquinho os versículos de 7 a 9. O texto bíblico diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Veja como esse versículo 6, que nós pensamos na manhã de hoje, ele é muito importante porque ele dá uma conclusão dos versículos de 3 a 5 e já dá direção para os versículos de 7 a 9. O que eu quero dizer com isso? O versículo 7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm. O que é que acontece? O que é que precisa acontecer para que fique comprovada a fé que vocês têm? O passardes por diversas provações. O fato de passarmos por diversas provações, isso tem que acontecer para que a nossa fé fique comprovada. Conta-se que a fé, o amor e a esperança, eles decidiram se unir e sair andando pela cidade em busca de alguém que estivesse com uma necessidade. E logo que eles começaram a caminhar, eles encontraram um mendigo que estava à beira da estrada, ali, sentado, prostrado no chão. E eles olharam para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então a fé mais arrojada, ela olhou para a esperança, olhou para o amor e disse assim: eu vou conversar com ele. E se aproximando então daquele homem, ela percebeu que aquele homem estava doente. Afinal de contas ele havia dito. Ela perguntou: o que você faz aqui? Olha, eu estou muito doente, meus músculos estão fracos, minhas articulações atrofiadas, eu mal consigo parar em pé, eu não consigo andar, eu estou numa situação lamentável. Então a fé começou a anunciar a palavra de Deus àquele homem, começou a proclamar o evangelho àquele homem, e então aquele homem veio a reconhecer a importância do evangelho e passou a acreditar no evangelho, e ali então a fé começou a despertar no coração daquele homem fé. E a partir desse momento, então, a fé o encorajou a crer na cura, a crer no milagre, a crer na provisão. E aqui, então, naquele momento, aquele homem passa a crer na fé, ou passa a desenvolver fé, e ali, então, ele percebe que ele é curado. Ele começa devagar a se levantar, ele começa então a perceber que as articulações estão normais, ele consegue ficar em pé, ele começa a andar e ele se sente então com vida, ele se sente curado, ele se sente revitalizado, e ali então ele começa a sua jornada e ele começa então a viver. Mas passaram-se algum tempo, aquele homem estava de novo cabisbaixo. E ali então a fé foi conversar com ele e perguntando: mas o que acontece com você? Você foi curado? Você tem agora vida? O que acontece com você? Ele disse assim: eu percebo que eu não tenho ninguém. Eu percebo que eu não tenho onde morar, eu percebo que eu não tenho uma profissão. A minha vida inteira foi ficar mendigando, e a única coisa que eu sei fazer é mendigar. E eu não quero mais isso para a minha vida. A esperança, ouvindo isso, logo se aproximou. E a esperança diz: fé, agora é comigo, deixa que eu cuido dele. A esperança então pegou este homem pelas mãos e levou ele numa colina grande, numa montanha grande, e mostrou terras, e mostrou a cidade, e mostrou pessoas comprando, pessoas vendendo, e a esperança então começou a colocar nele anseios quanto ao futuro. Começou a colocar nele o desejo pelo trabalho, o desejo por sonhar, e aquele homem começou a trabalhar, começou a plantar, ele começou a economizar, ele começou então
a ter recursos, daqui a pouquinho ele tem a sua primeira terra e ele começa a plantar para si, não mais para outros, daqui a pouquinho ele expande os seus negócios, ele se torna um grande empresário e ele então poderia agora comprar o que ele queria, viajou o mundo, conheceu muitos lugares, muitas pessoas, deu emprego para muita gente e daqui a pouquinho ele está de novo cabisbaixo. E a esperança então foi falar com ele. Mas o que acontece? Olha de onde você veio, olha onde você está. Hoje você tem um império, hoje você conquistou muitas coisas, hoje você tem recursos, olha quantas terras você tem, olha quantos grãos você planta, olha quanta gente você emprega. E ele falou assim, mas falta algo. Eu não sinto ainda todo o prazer da vida. Isso por um tempo me satisfez, isso por um tempo me alegrou, isso por um tempo me deixou realizado, mas está faltando alguma coisa. O amor, ouvindo isso, se aproximou e disse, Esperança, agora deixe comigo. E ali o amor então começou a mostrar para ele que todos os recursos que ele tinha, agora ele poderia utilizar não simplesmente abençoando pessoas, dando emprego, mas ajudando outras pessoas. Que a alegria da vida dele se permaneceria ou se perpetuaria quando ele começasse a ajudar pessoas. Ele já ajudava dando emprego, mas ele poderia ajudar pessoas, através da filantropia, através do social. E aí, então aquele homem foi desafiado pelo amor a criar empatia pelas pessoas, a se envolver com a dor das pessoas, a poder então estender a mão diante do sofrimento humano. O amor lembrou a ele de onde ele viera, o amor lembrou a ele que ele também foi um sofredor e que em um determinado momento da história dele, ninguém se importou com ele, ninguém cuidou dele, ninguém esteve estendendo a mão a ele, que agora era tempo então de ele estender a mão para as outras pessoas e talvez fazer com outras pessoas o que um dia a fé e a esperança tinham feito com ele. É claro que isso é uma analogia, uma história, para mostrar o quanto é importante esta tríade paulina e que Pedro vai repetir nesses 3 versículos. Pedro vai falar então que os ventos da dificuldade, eles trazem fé, eles trazem amor e eles trazem esperança. Eu não sei do que você está precisando nesse momento. Você está precisando de fé? Você está precisando sair do seu lugar, encorajado pela fé? Você está precisando de amor? Você está precisando sentir-se amado, derramar amor sobre pessoas? Ou você está precisando de esperança? Eu não sei. Essa tríade paulina, de lá, 1 Coríntios capítulo 13, onde ele vai falar que o amor jamais morre. Mas ele vai falar que vão prevalecer 3 coisas. As profecias vão passar, mas 3 coisas vão permanecer: a fé, o amor e a esperança. E eu quero que você olhe com este olhar, esse texto de Pedro, porque é exatamente sobre isso que ele vai falar. O texto bíblico, então, no versículo 7, vai dizer que as provações assim acontecem para que nós possamos ficar fortes, para que a nossa fé seja comprovada. Esta fé que é mais valiosa do que o ouro que perece. Veja, Pedro está reforçando, ressaltando a ideia da herança que nós recebemos com a salvação, no versículo 5. Lembram-se do versículo 5, quando ele fala, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos. Mas esta herança, ela jamais perece. Essa herança jamais tem uma mancha, uma mácula. Essa esperança jamais perde a sua beleza. E agora Pedro vai mostrar que esta herança, ela é tão forte mesmo, que mesmo comparada com o ouro, mesmo testada pelo fogo como ouro, como uma pedra preciosa, a nossa fé é muito mais valiosa do que um metal, mesmo que ele seja precioso. A nossa fé é mais valiosa que todo e qualquer tipo de metal precioso. E Pedro vai dizer então que isso acontece, a provação, para que a nossa fé provada, genuína, resulte em quê? Resulta em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra de quem?
Essa é a grande pergunta. Louvor, glória e honra de quem? E quando nós pensamos na dificuldade, o vento da dificuldade traz o reconhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Como nós, seres humanos, precisamos de um encorajamento. Como nós, seres humanos, precisamos, de um elogio. Todos nós precisamos de um tapinha nas costas. Todos nós precisamos de uma palavra de afirmação, para que a nossa autoestima ou para que a nossa vontade, o nosso apetite, ele seja realimentado. Todos nós precisamos disso. E Deus sabe disso. E por isso que com o vento da dificuldade também vem o vento da lembrança de que Deus está sempre pronto a nos elogiar. Deus sempre está pronto a levantar louvor em nossa direção, levantar louvor por nossa causa, ou levantar louvor, no que diz respeito à nossa vida. É isso que Pedro está falando àquela igreja. Lembre-se que a sua vida não se resume às dores desse tempo. A sua vida não se resume ao sofrimento deste momento. A sua vida não se resume a estes dias. Você tem que lembrar que o quanto que você vive corretamente diante de Deus, de mãos dadas com Jesus, isso vai resultar em louvor, glória e honra. De quem? Muitas vezes nós olhamos para esse texto e podemos pensar assim: olha, a minha vida de sofrimento vai fazer com que pessoas louvem a Deus. Diante do meu bom testemunho, diante da minha vida correta, diante das minhas palavras de encorajamento. E é verdade, sim, quando as pessoas olham para a nossa dor e elas veem uma atitude positiva do nosso lado, a primeira pergunta que eles fazem é: da onde vem tanta força? Como você tem tanta força diante de tanto sofrimento? E nós podemos dizer: se não fosse Jesus na minha vida me sustentando, se não fosse Ele agarrando as minhas mãos, se não fosse Ele caminhando comigo, eu não teria a força que eu tenho. E a pessoa, então, ela vai louvar, adorar, honrar a Deus mediante a força que você tem no sofrimento por causa de Jesus. Mas esse texto não está falando disto. Esse texto está falando que quem louva é Deus. Ele louva ao ver a sua firmeza. Ele louva ao ver a sua postura. Ele tem elogios a dar a você diante da circunstância em que você está vivendo. Vocês se recordam, por exemplo, de Mateus, capítulo 25? Quando Jesus está falando sobre a parábola dos talentos, e lá em Mateus capítulo 25, ele entrega talentos para os homens e moedas, ele entrega então recursos, e ali eles tinham que multiplicar os recursos naquela parábola, e ali no versículo 21 até o versículo 23, a parábola diz então que Jesus, ele tem palavras de elogio àqueles homens. E Jesus respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É sobre isso que Pedro está falando. Pedro está olhando para aquela igreja dizendo: olha, diante do vento da dificuldade, você tem uma palavra afirmativa de Deus para com você. Espere pelo futuro, espere pela eternidade, porque ali você receberá os elogios que Deus tem para você. É isso que o texto bíblico diz, que essa nossa fé comprovada diante das lutas, esta fé que é mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus Cristo for revelado. Está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Está falando sobre aquele momento lindo, onde, caso eu e você não tenhamos passado pela morte, vamos então nos encontrar com Ele. Se passamos pela morte, seremos ressuscitados primeiros. E assim então viveremos a segunda vinda, o milênio. E o tempo do milênio é tempo de elogio. É tempo de reconhecimento, é tempo de Deus bater palmas para nós. Hoje nós batemos palmas para Ele e o louvamos, e passamos por toda a dor que temos que passar, e vamos passar sempre de cabeça erguida, não esperando esse reconhecimento, mas sabendo que este reconhecimento existirá.
Você talvez já tenha ouvido esta ilustração de diversas maneiras, né, com detalhes diferentes, mas eu quero lembrar a você de novo essa ilustração. Conta-se que depois de 50 anos, um casal de missionários que serviam num país, né, fora da sua nação, né, vamos dizer assim, brasileiros, um casal de brasileiros há 50 anos fora do Brasil, servindo em outra nação, servindo na África, servindo em Portugal, servindo na Europa, eles então se aposentam. E eles estão voltando para casa. Essa analogia fala a respeito de navio, né? Então estão voltando para casa de navio. E eles não tinham recursos, esses, né, missionários estavam numa terceira classe do navio, né? Não estavam nos lugares mais importantes do navio. E quando eles estavam chegando na sua nação, quando eles estavam chegando no Brasil, eles colocaram o rosto para fora pela janelinha que eles tiram e eles viram faixas, eles viram uma orquestra, né? Eles viram música. E o coração daquele missionário então se alegrou, falou, puxa, reconheceram todo o meu esforço, olha, a nossa junta está lá, né? As igrejas estão lá, vão fazer uma grande festa para nós. E ali então, eles ancoraram o navio, e da primeira classe saiu, e daqui a pouquinho a segunda classe sai, daqui a pouquinho os missionários estão saindo, e aquele casal de missionários está saindo, e quando ele chega para fora do navio, não havia mais faixa, os confetes estavam ali jogados, tudo sujo, a orquestra já tinha ido embora, e aí cai a ficha. Ele percebeu que aquela recepção não era para ele. Ele olhou para sua esposa, muito irado, muito chateado, e diz, ninguém para nos reconhecer, né? A Igreja Nova Jerusalém, que nos sustentou todos esses tempos, com as suas ofertas de missões, não veio nenhum representante. O que é que Deus fez? E ele começou então a bravejar diante de Deus, dizendo, é assim? É isso que nós merecemos? Depois de 50 anos servindo ao Senhor, dando a nossa vida ao Senhor, do nosso tempo, abrindo mão dos nossos sonhos, abrindo mão dos nossos projetos, sem ver os nossos filhos, nossos netos, e nós demos tudo, e é isso que nós merecemos? O esquecimento, é isso que nós merecemos? E ele começou a bravejar com a esposa, e ele então, quem sabe, né, pegou um Uber, e enquanto ele caminhava até a casa dele, ele reclamando, bravejando, e ele disse então para a esposa, eu quero caminhar um pouco. Você vai para casa e me deixa caminhar. E enquanto caminhava, ele continuava a bravejar. E ele disse assim para a esposa, quero ver se Deus fala alguma coisa comigo, quem sabe ele fala alguma coisa com você, e eu quero pensar. E enquanto ele caminhava, ele continuava a bravejar, lamentando tudo aquilo que ele havia vivido e agora, né, o esquecimento. E aí ele volta para casa, a esposa está ali na cozinha preparando o alimento, lavando uma louça, fazendo tendo os afazeres domésticos. E ainda muito bravo ele chega em casa e fala, Deus não falou nada comigo. Ele falou uma coisa para você? Ele falou alguma coisa para você? E aquela sábia mulher, olhando para o seu marido, diz, sim, ele falou comigo. E o que foi que ele disse? E aquela mulher disse, nós não chegamos em casa ainda. Quando chegarmos em casa, haverá uma festa preparada para nós. E quando eu estava estudando e me lembrei dessa ilustração, logo me veio à mente a canção que a equipe de louvor canta. Não estamos ainda em casa. Você não está ainda em casa. Mas quando você chegar em casa, haverá uma grande festa ali esperando. Haverá elogios, porque é isso que Pedro aponta, é isso que Pedro sinaliza. Ele diz, olha, assim acontece, as provações acontecem para que a nossa fé seja aprovada, mas acima de tudo aprovada, porque o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer exatamente isso, que a nossa fé é aprovada. E a nossa fé sendo aprovada, fica então comprovada essa ideia, né, de que ela é mais valiosa, essa herança que é mais valiosa, e ela é genuína, e ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ah, o Cristo que te ama tanto,
Ele tem visto a sua dor. Ele tem visto, né, as dificuldades pelas quais você tem passado. Como eu gosto de dizer, eu preciso fazer uma série de mensagens sobre a teologia do choro. Tenho falado já muito sobre isso. Preciso fazer. Ele tem colhido as suas lágrimas. E quando você chegar em casa, quantos elogios você ouvirá? Quanta honra você receberá? Nós não vamos viver aqui esperando isso, mas Pedro sinaliza isso. Pedro sinaliza que o vento da dificuldade traz consigo o elogio divino. Mas esse elogio divino, ele é uma consequência da fé. Da fé que, encontrando-me destruído, né? Da fé que me encontrou mendigando, a fé que me encontrou perdido, agora continua, né? Me dando coragem, me dando visão, me dando disposição para caminhar. E não, né, ficar preso ou derrotado diante das pedras que são colocadas nos nossos caminhos, diante, né, da estrada tortuosa que estamos andando, diante, né, da falta de pavimentação do terreno que nós estamos pisando. Esta fé que nos curou, esta fé que agora nós podemos exercitar todos os dias, esta fé trará consigo o elogio que Pedro aponta, Pedro sinaliza. Mas ele também vai dizer no versículo 8 a respeito do amor e o quanto o amor está relacionado à alegria. Olha que Pedro diz no versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E alegria. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Veja, quanto mais amarmos Jesus, mais alegres seremos. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, no vento da dificuldade existe um relacionamento íntimo com Jesus, intimidade com Ele, fruto do nosso amor para com Ele. E quanto mais nós o amamos, quanto mais nós nos envolvemos com Ele, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais alegres seremos, a despeito das circunstâncias, a despeito da situação. É interessante nós pensarmos nisso porque Pedro aponta para 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que Pedro aponta, Jesus fala sobre esse tipo de pessoas lá em Lucas, capítulo 10, versículos... Lucas 10 e 11, versículos 10 e 11. Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24. Desculpa. Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24. Esse é o primeiro tipo de homem que Pedro está se referindo. Ele está referindo-se então aos profetas do passado, aqueles que tinham esperança em Jesus. Então, Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Pois eu digo que muitos profetas, reis, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Por isso Pedro vai dizer no versículo 10 que aquilo que os profetas pregaram não eram para eles, eram para nós, eram para aquela igreja perseguida. Pedro, então, vai falar sobre o primeiro tipo de pessoas, está falando sobre os profetas, os homens do passado, que mesmo não vendo Jesus como aqueles homens, eles anunciavam e apontavam a direção para Jesus. E ali eles sentiam também alegria, e ali eles podiam sentir-se também consolo. Mas tem o segundo tipo de homem que Jesus está falando, que é exatamente os homens como Pedro, que viram Jesus. Atos capítulo 10, versículo 39, Pedro vai falar a respeito disso. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Pedro está falando, né? Agora de novo no versículo 8. Vocês mesmo não tendo visto como eu vi, vocês o amam.
Mesmo vocês não tendo visto como eu vi, vocês creram. Mas tem o terceiro tipo de homem, que são aqueles a qual Pedro estava falando. Não são os homens do passado que tinham esperança em ver Jesus, mas são os homens do presente que não viram Jesus. E ali então Pedro está se lembrando, daquilo que Jesus disse quando ele reapareceu aos discípulos. Vocês se lembram da história? Jesus ascende aos céus, depois a igreja está reunida em oração e Jesus aparece no meio deles. Passa-se uma semana, Jesus volta a aparecer no meio deles. Por que Jesus volta a aparecer no meio deles? Porque Jesus precisava consolar um homem. Vocês se lembram qual era este homem? Vamos lá recordar isso. João capítulo 20, versículo 29. E o texto bíblico diz assim: Então, Tomé, você passou a semana inteira reclamando e duvidando que eu tivesse aparecido. Então, Tomé, você não acreditou nos discípulos de que eu apareci a eles. Então estou voltando depois de uma semana para mostrar a você que era eu mesmo. E aí Jesus disse o que para Tomé? Então Jesus lhe disse: Porque me viu, Tomé, você crê. Ou você creu. Felizes os que virão, os que não virão e crerão. Pedro está falando, vocês são esses aos quais Jesus se referiu. Vocês são aqueles que estão crendo, mas não viram. Eu me recordo, igreja, de que Jesus disse que isso ia acontecer. Eu fico imaginando Pedro conversando com aqueles homens e dizendo assim: olha, Jesus voltou depois da sua ressurreição. E ele voltou porque Tomé estava em crise. E ele disse a Tomé: Tomé, você agora está crendo porque me viu, mas felizes são aqueles que sem me ver crerão. São vocês. São vocês, igreja. E Pedro está falando que no vento da dificuldade, há alegria. Essa alegria é resultado de comunhão com Jesus. Essa alegria é consequência do amor que nós temos em Jesus. Como se Pedro estivesse dizendo: olha, vocês o amam, apesar de não ter visto Jesus. E vocês o amam. E este amor tem produzido uma alegria indizível e gloriosa, mesmo no meio da dificuldade. O vento da dificuldade traz consigo este amor. Este amor que é resultado de inspiração. Este amor que pode gerar inspiração. O texto bíblico vai dizer no versículo 10 e 11 que existe uma combinação linda para que eu e você possamos viver inspirados. Olha o que o texto diz no versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Você quer ser uma pessoa inspirada, mesmo no meio da dor, do sofrimento? Você precisa investigar a palavra de Deus. Você precisa examinar as Escrituras Sagradas. Você precisa crescer em conhecimento teológico, técnico. Você precisa crescer em conhecimento bíblico. Mas isso não é suficiente. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Pedro está falando, o Espírito Santo de Deus sempre atuou e está atuando agora. E quando o Espírito de Deus atua, e quando nós investigamos, como se Pedro estivesse dizendo assim, quando nós estudamos e damos ouvido à voz do Espírito, essa combinação, Espírito agindo, intelecto evoluído, isso se torna inspiração, isso se torna alegria, isso nos ajuda a amar mais a Jesus. Aquilo que eu
o Alexandre, o Joel e todos que sobem e estão perto de nós no púlpito de Nova Jerusalém, ou dão uma aula na escola bíblica dominical ou discipuladora, ou a escola bíblica discipuladora, todos nós tentamos fazer, iluminar a mente e aquecer o coração. Porque se eu tiver informação e não souber o que fazer com ela, nada adianta. E se eu souber o que fazer sem informação, eu posso errar. Iluminar a mente e aquecer o coração deve ser a busca de todo cristão. Decida em 2022 a inspirar pessoas, com o seu conhecimento e com a sua vida, com a sua história e com o seu conhecimento e a sua história, a sua experiência, as suas dores, as suas lágrimas. Decida em 2022 inspirar pessoas através da sua dor e através do seu sofrimento, demonstrando e vivendo a alegria que Jesus nos oferece a partir do momento em que eu o amo. Quanto mais eu o amar, mais alegria eu vou desfrutar. É o que o texto bíblico diz. Vocês o amam, mesmo sem o conhecê-lo, e agora vocês desfrutam de uma alegria. Mas Pedro fala sobre o quarto tipo de pessoas, que se encaixa a nós. Falou sobre esperança, se referindo a profetas e reis antes de Cristo. Falou sobre aqueles que viram e andaram com Jesus, como Pedro. Falou sobre aqueles da época de Pedro que o amavam e não o viram. E agora fala sobre nós. Nós que somos aqueles, que continuamos a amar a Jesus e que não o vimos, mas temos a esperança, mas mais do que isso, temos a segurança de que um dia o veremos. Então, é o povo que aguarda Jesus Cristo. É o tipo do homem escatológico que olha para o fim das coisas, que olha para frente e não vê a hora de se encontrar com Jesus. Olha o que o texto bíblico diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que hoje nós somos transformados de glória em glória. Hoje nós o vemos embaçado, como se fosse um espelho embaçado, mas haverá o tempo em que nós o veremos face a face, veremos literalmente como Ele é, veremos a Jesus. Pedro também está falando para nós, Pedro está se referindo a nós, Pedro está já também profeticamente andando na frente da sua época e se lembrando de nós. Nós que viríamos depois da morte de Cristo, nós que viríamos depois da ressurreição de Cristo e que seríamos alimentados pela expectativa da segunda vinda de Jesus. Então ele fala sobre aqueles que tinham esperança, ele fala sobre aqueles que viram, ele fala sobre aqueles que não viram e ele fala sobre nós que temos a expectativa do céu, a expectativa de ver Jesus como Ele é, a expectativa de estar com Jesus. Pedro diz, quanto mais amarmos isso, mais alegres seremos. Quanto mais vivermos essa intimidade, esta comunhão, mais alegres seremos. É o vento da dificuldade. O vento da dificuldade que produz alegria como resultado de amor, fruto de comunhão. Por isso eu quero desafiar você na noite de hoje. Investigue mais a palavra de Deus. Seja curioso. Uma mente curiosa é mais usada pelo Espírito. Seja curioso. Pegue um texto bíblico. Tente dessecá-lo, tente ir profundo, tente descobrir os segredos que você jamais descobriu até agora. Você sentirá uma alegria tremenda. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Às vezes é difícil, Às vezes a gente está num dia tão agitado, tantos compromissos, e a gente tenta negociar ou até mesmo negociamos a leitura das Escrituras. Quantas vezes, no dia, eu também sou forçado, eu me obrigo a ler.
E quantas vezes eu começo lendo as Escrituras por obrigação, por um desencargo de consciência, porque eu não quero chegar no final do dia e ser cobrado pelo Espírito de que eu passei aquele dia sem ler a Bíblia. E eu confesso a você que muitas vezes eu sento em algum canto, pego o texto bíblico e começo a ler obrigado. Mas daqui a pouquinho, algumas curiosidades começam a ser aguçadas. Daqui a pouquinho o Espírito começa a mexer comigo. Daqui a pouquinho eu começo a ter um interesse, mas por que ele disse isso? E aí daqui a pouquinho eu tenho que parar de ler a Bíblia obrigado. Eu comecei a ler obrigado. E daqui a pouquinho eu tenho que parar, porque outras obrigações me chamam e eu sou obrigado a parar de ler a Bíblia. Parece que a Bíblia é isso mesmo, né? Quanto mais nós mergulhamos nela, mais fôlego temos, menos desejo temos de voltar à superfície. Eu gosto muito de piscina, eu gosto muito de nadar, mas meu fôlego não é daqueles, né? Eu mergulho e daqui a pouquinho eu preciso de ar. Mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, parece que o ar é sempre renovado, e eu poderia ficar lá, submerso, nas profundezas das Escrituras, e nunca faltaria o ar, e eu jamais teria o desejo de voltar para a superfície e puxar ar, porque eu tenho ar suficiente nas profundezas da palavra de Deus. Talvez você esteja triste nesse tempo. Quanto mais você amar a Jesus, mais alegria você terá. Desenvolva uma mente curiosa e busque respostas que às vezes até eu, numa pregação semanal, não consigo entregar a você. É isso que Pedro está falando. Mas ele termina falando sobre esperança. Ele foi lá e começou a falar sobre fé. Ele disse, a sua fé vai resultar em elogio da parte de Deus. Ele passa pelo amor. Ele diz, olha, o seu amor resultará em alegria. E agora ele fala sobre esperança. Veja o versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui, Pedro está falando sobre o livramento que nós temos hoje e da futura, revelação plena da salvação. É como se Pedro estivesse dizendo, hoje nós já desfrutamos da salvação, mas a desfrutaremos plenamente, sua revelação será plena quando na eternidade chegarmos, quando em casa pararmos, quando a nossa vida chegar no porto da nossa casa. E ali então, plenamente será revelada todos os benefícios da salvação. Por isso, Pedro está falando sobre esperança. Pedro está falando sobre esta vida esperançosa que nós devemos ter. Você se lembra do primeiro episódio que nós falamos sobre esperança como ato de se esperar alguma coisa? Mas o texto bíblico e esse versículo vai me lembrar que a esperança é a expectativa de desfrutar daquilo que já temos. Não a espera de algo que desejamos, mas o desfrute daquilo que já temos. Você já tem céu no coração. Você já tem salvação plena, mas ainda você não consegue desfrutá-la, de todos os seus benefícios e a revelação total dela, porque ainda estamos presos a um corpo corruptível. Mas Pedro olha para aquela igreja e diz assim, o vento da dificuldade traz consigo ares de esperança, ou traz consigo ares de livramento. Vocês se lembram, eu já falei por 2 vezes, que Pedro levanta a bola deste povo. Sabe como que Pedro levanta a bola deste povo? Lá no versículo 1. Vamos voltar ao versículo 1? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, estrangeiros. Quando a gente pensa num estrangeiro,
a gente pensa, né, naquela qualidade de vida em que eu, como estrangeiro, tenho todos os deveres de um cidadão nativo, mas não tenho todos os direitos de um cidadão nativo. O estrangeiro é aquele que paga, né, o ônus, mas não desfruta de todos os bônus. O estrangeiro é aquele que está sempre pensando, né, na sua origem. Por mais boa que seja a vida em outro país, e eu conheço muitas pessoas que moram em outros países e têm uma condição de vida excelente, né, já estão estabelecidos, têm bom emprego, boa casa, têm um bom salário, mas sempre quando eu converso com eles fica aquele gostinho, né? Mas como eu sinto saudade do Brasil, como eu sinto saudade de algumas pessoas, como eu sinto saudade de alguns ambientes, como eu sinto saudade de alguma comida, né? É claro, se você for para Orlando, você pode tomar Guaraná em qualquer lugar da esquina, mas se você for mais lá para o norte, às vezes as pessoas dizem assim para mim: pastor, que saudade de tomar um Guaraná, que saudade de comer um pão francês. Que saudade dos amigos que eu tinha, de alguns ambientes. E Pedro está dizendo assim: vocês não tinham terra, vocês não tinham nação, e Deus os fez um povo. Olha o que o texto bíblico diz, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 a 11. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Ei, vocês eram ninguém. Vocês estão vivendo em Roma, subjugados por Nero. Vocês foram tirados da sua pátria, vocês foram retirados da sua terra. Roma expandiu seus territórios, invadiu, matou, quebrou, destruiu. Vocês ficaram sem identidade, vocês ficaram sem personalidade, vocês ficaram sem a ambiência da sua nação. Vocês não eram nada, mas agora vocês são povo. Volto no primeiro versículo. Vocês são povo, eleitos de Deus, peregrinos, dispersos. E aí vem o complemento. Mas antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. É com esta confiança, é com esta segurança que Pedro agora diz: no vento do sofrimento, no vento da dificuldade, vocês podem alimentar não apenas esperança, mas vocês podem desfrutar de livramento. Deus devolveu uma identidade a vocês. Deus os fez povo seu. Independentemente de vocês continuarem sendo sufocados pelo Império Romano, hoje vocês têm uma nação. Hoje vocês têm um rei. Hoje vocês têm uma identidade. Hoje vocês têm um sentimento de pertencimento. Vocês são povo de Deus. É nesse sentido que eu digo que Pedro enchia a bola deles. E aí Pedro, no versículo 9 do texto que nós estamos lendo, vai dizer: no vento da dificuldade, vocês desfrutam de livramento, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Lembre-se, eu e você temos uma mente muito preparada e muito catequizada pelo Novo Testamento. Mas um judeu entendia a salvação não apenas no aspecto espiritual escatológico, redenção, perdão de pecados. Um judeu entendia a salvação como livramento. Uma igreja que mal sabia se no dia seguinte todos estariam vivos. Uma igreja que mal sabia se teria o que comer, onde dormir, se banhar-se ou viver, livremente no dia seguinte. Pedro diz: existe livramento para vocês. Existe salvação para vocês.
existe a direção de Deus para vocês. O vento da dificuldade traz consigo fé. O vento da dificuldade traz consigo amor. E o vento da dificuldade traz consigo esperança. Eu não sei do que você está precisando aí na sua casa. Eu não sei se você está precisando chamar a fé. Eu não sei se você está precisando chamar a esperança. E eu não sei se você está precisando chamar o amor. Mas naquela ilustração do início da nossa mensagem, quando aquele homem, ele estava, curado pela fé, cheio de esperança, ou rico, produzido pela esperança, e ali então ele começa a viver de novo cabisbaixo. A fé e a esperança perceberam que o projeto na vida daquele homem estava incompleto. Que aquele homem, ele não subsistiria só pela fé. Aquele homem, ele não subsistiria só pela esperança. Na história que eu contei, quando aquele homem então começou a ganhar dinheiro e ele começou a visionar o futuro, e ele começou a comprar as suas terras e a plantar, a fé e a esperança chegaram para o amor e disseram assim: amor, pode seguir a sua vida. Agora ele está bem, ele não precisa mais de ajuda. Mas eles estavam enganados. A fé e a esperança estavam enganadas. E tiveram que assoviar para o amor e dizer: complete a obra. Por isso que Paulo vai usar essa trilogia. Por isso que Pedro vai reforçar essa trilogia. Eu não sei se hoje você precisa mais de fé. Eu não sei se é de esperança que você precisa. Ou eu não sei se é do amor que você desfruta. Mas qualquer que seja, lembre-se que Pedro continua dizendo que somos resultado da fé, do amor e da esperança. E os ventos da dificuldade, quando assoprarem, e esses ventos que estão assoprando em direção à sua vida, vai trazer, os ventos da dificuldade, trará para você uma das três. E a minha oração é que você possa agarrar as três, que você possa crescer em fé, que você possa se despertar em amor, e que a segurança, o livramento que Cristo oferece na salvação possa despertar esperança. A minha oração é que este vento sopre na sua direção e o torne mais forte do que nunca. Pedro olha para aquela igreja e diz exatamente isso. O vento da dificuldade traz o elogio de Deus sobre a sua vida. O vento da dificuldade traz a alegria de Deus sobre a sua vida. E o vento da dificuldade traz o livramento de Deus sobre a sua vida. Quantas histórias de livramento talvez você tenha a nos contar. Hoje cedo mesmo, em nossa celebração presencial, uma irmã querida de nossa igreja me contou um lindo testemunho de um grande livramento que Deus deu a ela nesta semana. Mas que num primeiro momento era sofrimento. Mas o vento do sofrimento trouxe livramento. Então se agarre nisso. Se agarre na revelação que Deus trouxe a Pedro. E que na noite de hoje você espere ansiosamente pelo elogio do Eterno. Que você viva apaixonado por Jesus. E assim receba alegria. E que por mais difícil que esteja, você tenha a sensibilidade de perceber os livramentos que Deus tem dado em sua vida.